Bom dia, bom dia, bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, na Madrugada Astral, toda quinta-feira, 6 horas da manhã, junto com você. E você me acompanhando aí de casa, no carro, na academia, enfim, toda quinta-feira trazendo um assunto bacana, legal, aplicado à sua vida. Falando sobre tarô, astrologia, hipnose, questões da vida e o mais importante, a tua companhia. Então, desde já, meu muito obrigado, gratidão a cada um de vocês que me acompanha. Ainda não me acompanha? Siga aqui, @Paulo Bene Astrologia, no YouTube, no Instagram, no TikTok, Facebook, enfim. Vai ser um prazer ter uma mensagem junto com você de apoio e principalmente a sugestão de temas como o tema de hoje, que é assim, aquilo que mexe com a nossa cabeça, mexe às vezes com os nossos sentimentos, porque muitas vezes, por exemplo, você já teve a sensação de que por vezes, por mais que você tente, você tá ali na tentativa de atingir o projeto, atingir o objetivo, mas parece que as coisas não estão dando muito certo? E de repente, você até já se questionou, perguntou se algo que não está tão aparente, pode até estar oculto, e isso de repente está gerando os momentos de crise? E principalmente, se justamente nesses momentos, nesses instantes, você sente como se algo estivesse te chamando para um outro lado, te chamando para um outro objetivo. Então fica comigo aqui nesses 25 minutinhos, porque nós vamos conversar bastante sobre o que fazer quando parece que dá tudo errado. Mas Paulo, como assim? Na minha vida tá dando tudo certo? Que bom, é isso que a gente deseja. Até porque você deve estar atingindo os seus objetivos, seguindo os seus sonhos e percebendo que o caminho também vai dando sinais. Agora, tem pessoas que estão passando por situações mais tensas, mais difíceis e que, por vezes, esse nosso bate-papo vai jogando luz para a pessoa. Me fez até lembrar um dos atendimentos dessa semana, onde a pessoa passou pelo mapa astral, e eu já sugiro que você faça o seu. É só me mandar uma mensagem aqui no código 11993020468. E lá no mapa é bem interessante porque existem áreas para a gente elucidar. Então, às vezes a pessoa, nos questionamentos que ela vai fazendo, a gente já vai percebendo as áreas que estão mais dificultosas na vida, de repente objetivos que podem ser atingidos de uma outra maneira. E até mesmo, por exemplo, no meio de qualquer dificuldade, a gente sempre vai encontrar uma oportunidade. Ah, Paulo, de repente você está fazendo aí uma visão mais otimista da vida. Até estou. Mas é justamente nos momentos de crise, dessas dificuldades, seja no cotidiano, seja aí no seu trabalho, onde você está, na sua casa, quem está me acompanhando de casa, no seu trajeto, no caminho, na condução, a gente pode pensar em oportunidades. Porque sempre a oportunidade ela está aliada ao problema que nós estamos ou vivendo ou passando, e até mesmo explicando aqui que dentro desses grandes pontos de virada da vida, a gente também encontra as oportunidades. Se eu pudesse aqui partilhar todos os momentos de dificuldade da minha vida, eu sempre tive naquele ponto de virada uma oportunidade. Pelo menos uma, mas com certeza muito mais do que uma. E essa dificuldade que de repente você pode estar passando na sua vida pessoal, coletiva, familiar, no trabalho, a oportunidade muitas vezes ela está próxima de nós. Mas é como se aquilo estivesse tão próximo que nós não conseguimos observar com os nossos olhos, com os olhos físicos mesmo. E principalmente os erros que a gente comete, e olha que a gente comete muitos, esses erros são reveladores dessas oportunidades. Como assim, Paulo? Explica melhor para mim. Quando nós cometemos um erro, principalmente quando a gente está corrigindo, vamos usar o exemplo de pais que corrigem uma criança, que é o erro mais comum que a gente pode visualizar. Quando nós estamos dentro da relação, pais e filhos, a gente já se julga o corretor ali daquela ação. Não, faça isso, faça aquilo. Mas quem olha de fora, muitas vezes está enxergando uma outra solução.
uma solução que aquele pai, aquela mãe, aquele responsável pela criança não está enxergando. Até porque não está preso àquela relação. Então os erros que a gente acaba cometendo, e a gente tem que partir um pouco para esses erros, claro que erros conscientes, do preço a se pagar, do que pode causar ou para você ou para as outras pessoas, não errar de maneira proposital e de uma maneira irresponsável. Mas o erro já está justamente atrelado a uma tentativa de encontrar a oportunidade de solução. Então, sempre a todo erro vai ter ali um que nós chamamos de rota escondida. Já, por exemplo, né, quem também gosta de dirigir, quando às vezes você errou a conversão de uma rua, aí você vai o quê? Encontrar uma próxima rua que dê mão para a sua conversão. E às vezes aquela conversão se saiu até melhor por alguma condição de estacionar numa vaga, de você encontrar um objetivo de uma maneira mais rápida, e assim é na vida também. Até porque existe já ouvimos muitas vezes esse tipo de comparação: a toda crise tem uma oportunidade, ou em toda crise crie uma oportunidade, como se nós tirássemos, né, a letra onde crise vira crie uma oportunidade. Claro que aqui, quando a gente traz esse tipo de comparação, eu não estou banalizando nem desmerecendo o problema que você pode estar passando. Pode ser um problema físico, um problema emocional, um problema espiritual. Agora, mesmo dentro desses olhares, dessas perspectivas, a gente pode trazer a oportunidade de melhoria. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou trazer algumas oportunidades, que são as previsões para os 12 signos já no final de semana. Então fica comigo aqui, que vou trazer aqui oportunidades para os 12 signos, e eu tenho certeza que vai ser muito bom aí para você fazer no final de semana. Principalmente quando a gente fala dessas questões de desafios da vida e que podem estar gerando crises, a gente vai lembrar de uma palavrinha que também já ficou até bastante marcada no vocabulário, que é a resiliência. Ter resiliência é justamente, relembrando um pouco daquela fábula do bambu, né, onde ele tem lá suas raízes e ele vai se conformando, se contornando à medida do vento. E o vento é justamente essa crise que se apresenta, que nos conforma, que nos contorce, mas a natureza ali do bambu vai se conformando aquele movimento e justamente criando esse movimento de resiliência. E justamente até anotei aqui para trazer para você, porque o conceito de resiliência, ele traz dentro da psicologia a capacidade de se adaptar e crescer com o quê? Com as dificuldades. Tem até um outro ditado que diz muito, não é? A maré ruim, a maré forte é que faz o bom marinheiro. Não vai ser aquela maré levinha, o mar tranquilinho, não. É o mar revolto que faz o bom marinheiro. Então, mesmo qualquer problema, qualquer desafio que você passe, desde agora, às 6 horas da manhã, ou durante o dia, na hora do almoço, depois no voltar à sua casa, ou durante todos os outros dias da semana, cada um desses problemas trarão aprendizados. Uma coisa que eu sempre coloco, isso até para mim mesmo e para os clientes que passam comigo: não pare no erro. Não pare no erro. É claro que quando a gente diz isso, a gente está tendo um olhar de que as atitudes valem mais do que as palavras. É óbvio, a atitude tem um valor muito mais grandioso do que qualquer palavra. Você pode dizer palavras bonitas, pode soletrar aqui uma letra de uma poesia. De nada vai adiantar isso. O que precisa é ter a atitude, mas principalmente você errou em algo, você acabou errando novamente em alguma condição, seja com uma condição pessoal, uma condição com alguém, não pare no erro. A pior coisa que pode ter é você ficar ali olhando para aquela situação do erro e, de repente, não avançar. Óbvio que, quando eu digo isso, não parar no erro, não é não refletir. A reflexão é o principal ponto que a gente precisa de movimento de aprendizado. Porque quando eu reflito, eu vou refletir sobre aquele erro que eu tive, sobre a situação que aconteceu, sobre as pessoas envolvidas naquele caso e, principalmente, por o que me levou àquele erro. Quais foram as condições que
conscientemente não deixaram com que eu tivesse o acerto. Até porque quando nós acertamos, a gente fica feliz, fica contente, não é? Por exemplo, quando a pessoa segue um conselho das minhas consultas, seja no tarô, seja na astrologia, a pessoa fica lá feliz, poxa, Paulo, que legal, deu certo, você me disse que naquela data eu ficasse atento a uma oportunidade de emprego, de relacionamento, e deu certo. A pessoa vai e segue o jogo. Agora, muitas vezes, quando erra, poxa, Paulo, errei aqui naquela condição, não prestei atenção, eu devia ter prestado atenção. Parece que a pessoa gasta mais tempo naquela condição de erro do que do acerto. É óbvio que olhar para o erro, como eu disse, refletir sobre, mas não parar no erro. Essa é a pior condição que você pode fazer, seja por você, pelas pessoas que estavam envolvidas naquele erro e principalmente para que você acerte da próxima vez. Essa é a principal situação. Outra condição que eu coloco aqui, que até um ensinamento do Charles Darwin, que é assim: não é o mais forte que sobrevive. Não é o mais inteligente que sobrevive, mas é aquele ou aquilo que se adapta melhor às mudanças. E é claro que quando eu digo mudanças, são principalmente aquelas mudanças que a gente não gosta. Porque as mudanças que a gente gosta, a gente segue junto, como um surfista que segue a sua onda, mas às vezes vem uma contra-onda, uma contra-maré que nos pega de surpresa e a gente fica ali, relutando, nadando, tentando pegar fôlego, pegar o ar. As mudanças, elas vão acontecer apesar da nossa existência. Inclusive, se nós pegarmos cientificamente a evolução humana, nós seres humanos temos uma janela de existência dentro dos bilhões e bilhões de anos do planeta Terra, mas existem outros animais que já existiram antes, vão existir depois, e nós não sabemos até a nossa própria raça humana se continuará existindo. Mas o que nos levou a essa condição hoje do Homo sapiens, de pessoas que criam equipamentos, criam condições, refletem, foi o quê? A adaptação às mudanças físicas, as mudanças sociais, até as mudanças espirituais, que levaram a esse tipo de corpo, de ser, a estar aqui nesse momento. Então esse é um ensinamento que, apesar de científico e que funciona muito bem, você pode levar para a sua vida. Adapte-se às mudanças, não fique resistindo. Claro que mudanças, de novo, assim como o erro, eu tenho que refletir. Essa mudança será bom para mim? Vai me levar a uma condição que está próxima do meu objetivo? Eu quero que essa mudança também seja um potencial motor para aquilo que eu desejo? Então vamos lá, vamos junto com as mudanças. Só que muitas vezes a gente quer resistir às mudanças, não quer que a mudança aconteça. E aí, por vezes, quando o cliente chega para mim e fala: Paulo, eu estou buscando uma mudança aqui nesta área da vida e não consigo. Inclusive, o famoso, já fiz de tudo. Bom, vamos lá, fez de tudo? Acho que de tudo ainda não, pode ter feito bastante coisa. Mas, principalmente, o que a gente percebe de padrão até psicológico? A pessoa está resistindo às mudanças. Os céus, a vida, já deram vários sinais para que a pessoa mude, e ela continua naquela toada. E, de novo, isso vale para todo mundo, ninguém escapa. Tem alguma área da sua vida que a vida está dizendo mude, adapte-se, e a gente está lá, resistindo, ficando naquele chão mais seguro, mais confortável, mas que não vai levar ao objetivo que você deseja. Não vai trazer justamente esse potencial motor, aquilo que você quer ver realizado. E certamente você tem exemplos de pessoas que venceram desafios. Inclusive nós aqui, né, você que está me assistindo, me acompanhando, me ouvindo, a gente deve ter pessoas em comum, né, como grandes celebridades, de repente pessoas do seu contato, do meu contato, que venceram desafios. Por quê? Porque justamente entenderam que essas mensagens vêm para que a gente possa trazer esse elemento. E para que a gente possa sempre fortalecer, não parecer que é um processo mágico, é um processo lindo, maravilhoso. Pelo contrário, não vamos romantizar aqui o processo de mudança. O processo de mudança ele é dolorido. O processo de mudança requer reflexão.
Mas as ferramentas que a gente traz aqui no programa, a astrologia, o tarô, a hipnose, a mesa quantiônica, é justamente para que você traga então este tema e a gente vai juntos trabalhar para essa mudança. É uma mudança que você entende que a astrologia, o céu pode te ajudar? Vamos fazer um mapa astral. É de repente uma consulta de tarô, onde as cartas vão ali se abrindo e aí você vai entendendo todo aquele jogo. Então vamos fazer a leitura de tarô. É, por exemplo, uma sessão de hipnose, onde, por exemplo, a gente vai acessar esse subconsciente e perceber quais são as crenças limitantes que estão levando você justamente a repetir aquele padrão do erro. Então vamos também fazer esse tipo de percepção. Ah não, Paulo, é um processo da mesa quantiônica, onde eu vou trabalhar outros elementos, outras energias, os 7 corpos. Então vamos atuar também. Então perceba que cada ferramenta vai trazer para você uma abordagem, um potencial de solução. E até eu coloquei aqui como novas perspectivas, porque cada uma dessas ferramentas que eu apresentei aqui rapidamente para você, elas vêm ao encontro da seguinte condição: quando mudamos a forma de ver as coisas que vemos mudam. É bem comum porque quando a gente muda a forma de ver as coisas que vemos mudam. Isso é interessante, principalmente quando você pega o mesmo caminho todo dia. Você que está aí me acompanhando para o trabalho. Então você pega, sei lá, o mesmo ônibus, o mesmo metrô, caminha pela mesma rua. Chega uma hora que parece que você já não vê nada novo. Não vê nada novo. E não vê mesmo, porque você já decorou aquele caminho. Você até vai mexendo no celular, nem olha muito, sabe quando parar na calçada, atravessar uma rua, parar na plataforma. Agora experimenta alterar um pouquinho essa situação. Você pode alterar o caminho, você pode alterar o horário. Esse é um exercício para que o seu cérebro possa trazer uma nova condição de olhar para aquele caminho e para os problemas que você está passando. Porque você está justamente dando esta dica para ele que ele faça essa mudança. Vamos agora às previsões para os 12 signos, final de semana agora, dias 13 e 14 de setembro. Começando aqui pelo signo de Áries. Arianos, comunicação vai estar ativa, mas atenção, mesmo sendo final de semana, dá uma olhada como é que está a tua disciplina aí no trabalho. Aproveita que as ideias estão em destaque, que você possa até anotar isso no celular, num bloquinho, e isso vai te trazer um potencial de solução para a semana, tá bom? Taurinas e taurinos, acredite na inspiração, na intuição. Às vezes a gente percebe essa inspiração e não dá conta dela. Então, taurino, vamos lá. Aproveita a harmonia no lar. Então, se você mora em casa sozinho, né, num local sozinho, aproveita essa harmonia. Mora em família, aproveita também essa harmonia. Aproveite também para fazer ajustes de alguns hábitos e costumes, até porque fazendo essas novas rotinas, você vai melhorar aí, sua vida financeira, tudo bem? Geminianas e geminianos, olha, aproveita afeto aí nas trocas harmoniosas de carinho com o seu par conjugal. Às vezes o afeto é importante para fazer esse tipo de condição, então vamos aproveitar isso também no final de semana. Foco nos seus projetos, porque tem novidade boa vindo aí. Foco também na vitalidade pessoal, porque a saúde está pedindo um cuidado a mais, geminiano e geminiano. Canceriano e canceriano, energia aí dentro de casa e principalmente com coisas do passado que podem trazer perspectivas e olhares diferentes. Olha o potencial de mudança, hein? Emoções interiores mais intensas, vamos dar uma segurada um pouquinho para não explodir com ninguém. Melhor coisa, o diálogo. Aproveita o diálogo, final de semana, que isso vai te trazer boas condições. Leoninas e leoninos, vai pra rua, conexões sociais, na festinha, né, nas reuniões, nas trocas, aproveita essas conexões, principalmente porque você vai estar aí com o magnetismo em alta. Então pode ter aí uma atração pessoal para aquilo que você deseja e principalmente, dá início aos seus projetos que você precisa, tira do papel e vamos começar mesmo sendo no final de semana. Uma boa sorte. Virginianas e virginianos, clareza na expressão. A virginiana, ele gosta das coisas explicadas, ditas, racionalizadas. Então, pense bem e na hora de falar, clareza aí na expressão para que a outra pessoa entenda.
Tem uma introspecção aí afetiva que está um pouquinho machucada? Tenha cuidado, busca uma ajuda, um profissional que vai dar certo a esse tipo de introspecção. E principalmente, se você está trabalhando, é hora de um reconhecimento profissional. Fique atenta aí também, tudo bem? Librianas e librianos, busque apoio de amigos, dos seus grupos, de pessoas que pensam como você, até porque essas pessoas vão trazer força e iniciativa para aquilo que você mais deseja, expandir a sua visão de mundo e, principalmente, atingir seus projetos e objetivos. Escorpianas e escorpianos, energia interior aí, ó, tá profunda e intensa. Então saiba direcionar para aquilo que você precisa, senão é um tipo de energia que pode ficar internalizada, pode fazer mal. E isso vai acabar fazendo mal onde? Nas emoções, a intensidade emocional. Então põe para fora, converse, saia, faça trocas, né? Em termos de, quando a gente fala troca, com a outra pessoa, com quem você confia, que isso vai ser importante para você. E também, principalmente, aí quem gosta de usar, as escorpianas e escorpianos que usa a rede social para um apoio profissional, é momento, hein? De ir para as câmeras, ir para frente do celular, gravar vídeo, falar sobre, porque isso vai trazer um destaque bastante bom, tá bom? Sagitarianas e sagitarianos, parcerias em destaque. Pode ser parceria de sociedade, conjugal, fique atenta aí, de repente, bons resultados vindo. Aproveite para ter uma abertura para a sua espiritualidade, para a sua religiosidade, isso vai trazer, sabe o quê? Alianças bem transformadoras. Capricornianas e capricornianos, hora de expandir o horizonte, não ficar preso a um plano que você fez lá no passado, não, reformule o plano, expanda, isso vai trazer as mudanças que nós estamos falando aqui no programa de hoje, e principalmente a principal mudança seja na sua carreira, nos seus planos de longo prazo, onde você quer se ver daqui 5, 10, 20 anos, pense sobre isso, aproveita a mudança agora no final de semana. Aquarianas e aquarianos, parcerias também aí, assim como o nosso pessoal aí de Sagitário, as parcerias vão trazer uma harmonia. Então, se você está em busca, seja de um parceiro conjugal, parceira conjugal, ou um parceiro para uma sociedade, alguma coisa, é uma parceria que pode trazer uma harmonia boa aí para você, então foque nisso. Mas, principalmente, estimule as novas ideias. Nada de ficar preso a preconceitos, ideias antigas. Vamos estimular essa mente, abrir um pouco, expandir um pouco mais. Até porque isso vai trazer transformações não só no seu externo, mas no seu interno. Tudo bem? Piscianas e piscianos, atenção com a profundidade emocional, assim como o pessoal do Escorpião, mas a profundidade emocional no seu lar, na sua casa. Cuida um pouquinho, é sempre importante ter um cantinho devocional, religioso, espiritual, onde você possa, de repente, fazer uma prece, dirigir um bom pensamento, pense sobre isso e, principalmente, estar aberto a diálogos que vão trazer revelações importantes. Essas foram as previsões para os 12 signos nos dias 13 e 14 de setembro. Então, voltando aqui, às vezes a gente percebe que as coisas não estão dando certo. O famoso, nossa, Paulo, tá dando tudo errado aqui. É uma percepção? Pode ser. É uma realidade? Também eu não conheço o total da sua vida, mas o que eu conheço, até pela experiência que eu tenho de anos trabalhando com astrologia, tarô e hipnose, é que sempre há uma solução ou até mais de uma solução para esse tipo de situação que você está vivendo. Isso é importante que você pense sobre isso nesta quinta-feira. O erro e a queda não são sentenças, são portais de transformação. O erro que você teve, a queda que você teve com uma pessoa ou sozinho, isso não é uma sentença de vida. Você vai errar de novo, não estou aqui desejando, mas eu estou dizendo que estatisticamente você vai errar de novo. Agora o mais importante é, o que você aprendeu disso? O que a outra pessoa aprendeu? Esses são os portais de transformação. Incentivar principalmente a você mesmo, que os são semente de crescimento. De novo, não fique parada no erro. Estimule, avance, vá à frente. E justamente porque na sua vida, quando tudo parecer errado, é hora de perguntar o quê?
o que eu posso reinventar? O que eu posso trazer de novo nessa minha vida? E principalmente, você que me acompanhou aqui nesta quinta-feira, pense sobre isso. A vida, a gente diz que é o quê? Uma só. E se a vida é uma só, todo dia você recebe 86.400 moedas de segundos para viver essa vida. Onde você está investindo essas 86.400 moedas? Eu tenho certeza que você, com essas dicas, vai investir muito bem. E eu desejo para você uma linda quinta-feira, um ótimo final de semana. Até o próximo programa. Um beijo no coração e até mais.